Mudança de vida. É isso que você precisa, é isso que você procura, é isso que você quer. E o bom de tudo é que isso é absolutamente possível. Você pode sair das dificuldades que você vive hoje e viver o novo de Deus para você. Mas para isso você precisa seguir alguns passos. E nós vamos discorrer aqui alguns passos que vão te auxiliar e muito nisso. Porém, você precisa ficar até o final desse vídeo. Lembrando que no final dele nós temos aqui um momento de oração onde eu oro por você e nós obtemos de Deus a resposta juntos. Paz, meus queridos, bênção de Deus. Para quem não me conhece, eu me chamo Cláudio Martins, sou evangelista, sou teólogo, trabalho no Ministério do Ensino da Palavra de Deus, de aconselhamento já há muito tempo. A Bíblia vai nos falar de um rapaz chamado Davi. Davi, uma certa feita, ele saiu de lá da sua residência de Belém e foi para um ambiente de guerra. Na verdade, o pai de Davi, Jessé, pediu para que Davi fosse visitar os seus irmãos na guerra, para ver como que eles estavam e também levar para eles alguns mantimentos. Então, o Jessé, ele queria ali algumas informações a respeito da guerra, saber como que os filhos deles estavam. Mas lógico que naquela época não tinha celular, não tinha internet, então Davi foi, levou lá o mantimento e tal. E quando Davi chegou lá, ele se deparou com um gigante. O nome dele era Golias. Golias tinha aproximadamente 2,92 metros de altura, quase 3 metros de altura. E era um gigante de guerra, não era qualquer gigante. Era alguém que nasceu por natureza guerreiro, tá? Que tinha experiência de guerra. E esse gigante, ele afrontava o povo de Israel, ele afrontava o exército israelita, bem como também o próprio Deus, na qual o povo servia. Davi ficou muito entristecido com aquilo e enfurecido ao mesmo tempo. E passando um pouco pela história, Davi ele se prontificou em lutar com aquele gigante. Saul disse que aquele que vencesse o gigante, ele daria sua filha como esposa, que era Mical, e daria para ele também condições financeiras, ali a sua casa seria livre dos impostos, enfim. Então tinha uma recompensa, mas ninguém se habilitava a lutar contra aquele gigante. Davi se interessou, ele falou, eu luto contra o gigante. Conhecemos a história, ele tentou vestir a armadura de Saul, não conseguiu andar porque ele não estava acostumado com a armadura, não era um homem de guerra, não era um soldado. Davi então ele tomou uma atitude, ele foi num ribeiro e pegou 5 pedras lisas. E em posse dessas 5 pedras lisas, ele pegou a funda, pegou essas 5 pedras, colocou num alforje. Alforje era uma bolsa, que os pastores usavam. Pegou uma funda, que era um tipo de estilingue da época, e foi para lutar contra o gigante. Mas daí vem a seguinte pergunta: por que o escritor, e não sabemos quem foi, ele escreveu e deixou bem frisado que Davi pegou 5 pedras lisas no ribeiro? Ele não podia ter escrito assim, foi Davi e pegou pedras no ribeiro, ou não, já pulava já direto para a história. Então foi Davi contra o gigante com pedra e uma funda. Mas por que o escritor ele decidiu frisar bem 5 pedras lisas do ribeiro? E uma pergunta que vai um pouco além. Por que Davi ele escolheu 5 pedras? Não podia ser 6 pedras, não podia ser 10 pedras, 12 pedras, não sei. Mas por que ele decidiu escolher justamente 5 pedras? Bom, eu não sei se você sabe disso, mas ali, se você olhar para o livro de 2 Samuel, como também o livro de 1 Crônicas, que tem também essa história, você vai descobrir que ali entre os filisteus existiam 5 gigantes. Exatamente isso, 5 gigantes. Então, fora Golias, existia mais 4 gigantes. Inclusive, eu posso até deixar aí depois um comentário fixado as referências, mas existiam 5 gigantes no total ali dos filisteus. O que estava afrontando ali o exército de Israel naquele momento era justamente Golias. Mas onde é que estavam os 4 gigantes? Provavelmente num acampamento um pouco distante dali, talvez. Davi, ele sabia disso, com certeza ele sabia. Porque naquela época, o conhecimento de guerra, das coisas relacionadas à guerra, do exército inimigo e tal, era comum, eles procuravam conhecer. Então, digamos assim, que alguém pode ter falado, comentado ali, em meio às conversas, a Bíblia não vai registrar, que tinha mais gigantes, que tinha mais 4 gigantes, ou seja, total 5 gigantes. Então, para Davi ter pego 5 pedras lisas ali do ribeiro, justamente 5, e o escritor deixa bem frisado que era 5 pedras, provavelmente era por conta dos 5 gigantes. E é aí que entra o primeiro passo.
para as nossas vidas, para que nossa vida possa mudar. Confiar em Deus. E é exatamente isso que Davi fez. Davi confiou em Deus. Porque ele levou uma pedra para cada gigante. Se tinha 5 gigantes, ele levou uma pedra para cada gigante. Eu não sei você, mas se eu saísse contra um gigante daquele, né, eu não sendo um homem de guerra, não sendo um soldado, enfim, eu ia levar no mínimo uma carriola de pedra, né, um carrinho de mão cheio de pedras, né, uma carroça, né, cheia de pedras, porque, poxa, errar uma tem outra, né, errar uma tem outra pedra e por aí vai. Né? Isso se eu fosse contra esse gigante. É complicado, porque nós não estávamos lá para ver e tal, mas tenta se colocar no lugar de Davi. Era um medo geral ali, todo mundo estava com medo daquele gigante. E Davi foi para a luta contra o gigante, só que ele levou uma pedra para cada um. E Davi, será que Davi não pensou que era possível que ele errasse a pedra e então sobrasse gigantes ali? Supondo que ele errasse a primeira pedra e acertasse 4, ia ficar um gigante ainda de pé. Por que Davi ele leva 5 pedras? Não seria mais prudente da parte dele levar mais pedras além das 5? Mas aí entra a confiança. Davi confiou em Deus. Ele sabia que quem venceria o gigante não era ele em si, mas era o próprio Deus. Através dele, ele entendeu que ele era um instrumento e que quem daria vitória para ele era Deus. Tanto é que ele, nas suas próprias palavras, ele diz: Senhor, aliás, você está vindo, falou para o gigante, contra o Senhor, você está afrontando o Deus de Israel. Ou seja, não é conosco a briga, não é conosco a rixa em si, mas é com Deus. E Davi disse: eu vou contra você em nome do Senhor. Né? Porque você vem com espada, lança e escudo, eu vou em nome do Senhor. Davi confiou em Deus. E esse é o primeiro passo. Se você quer que a sua vida mude, que a sua vida seja transformada, você precisa confiar em Deus. E quando eu digo confiar em Deus, eu não estou dizendo fechar os olhos e sair correndo, né? Partir para o abraço em meio à luta, em meio à tempestade que você vive. Não, mas acreditar que Deus é aquele que concede a vitória e de que é Deus quem vai fazer a obra, que não é você, que você será um instrumento. Davi não ficou sentado esperando as coisas acontecerem. Tipo, eu vou orar aqui e pedir para que o gigante caia lá. Não, ele foi para a guerra. Tá? Ele não esperou as coisas acontecerem. E é isso que nós temos que fazer. É isso que você tem que fazer. Não esperar as coisas acontecerem, mas partir para a guerra, mas confiando no Senhor, sabendo que não é você que vai trazer a vitória em si. A sua vida não vai ser mudada por conta de você, mas por conta de Deus. Porém, não significa que Ele vai fazer 100% de tudo. Deus sempre trabalhou em colaboração, em cooperação com o ser humano. Então Deus não vai te dar a vitória se você ficar sentado esperando as coisas acontecerem. Então você de fato precisa se mexer. Porém, a confiança tem que estar em Deus. Porque se você confiar na força do seu braço, a Bíblia diz que você é maldito. Maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Ou seja, confiar em si mesmo, acreditando que a solução ela virá de você, ela partirá de você, que os resultados eles surgirão por conta de você. Nunca vai dar certo assim. Mas se você confiar no Senhor, se você acreditar em Deus, se você acreditar que Deus ele vai te ajudar em meio a essa tempestade, então você será ajudado, Deus ele vai fazer a obra. Então o primeiro passo é confiar em Deus. O segundo passo é se precaver. Por que se precaver? Se nós olharmos para a história de Davi, para essa passagem, nós vamos ver que Davi se precaveu. Ele levou 5 pedras ali para a guerra, mas só tinha um gigante ali. Só que ele sabia que haveria a possibilidade dos 4 gigantes surgirem. Então, pensando nisso, falou: poxa, então vou levar mais pedras para mais gigantes. Né? Então, ele se precaveu. Foi loucura da parte dele, eu não chamo de loucura, eu chamo de confiança, e nós já falamos sobre isso no primeiro passo. Nesse segundo passo, nós falamos sobre se precaver. É isso que nós temos que fazer, se precaver. Tá? Davi se precaveu levando pedras a mais para possíveis gigantes. E às vezes nós fazemos o oposto em nossas vidas. Nós não nos precavemos, nós estamos em um problema, em uma dificuldade, vivendo uma tempestade e não nos precavemos do quê? De criar novas tempestades. Nós muitas das vezes temos ali o dom de criar novos problemas, de trazer novos problemas. Nós fazemos de um problema 2 problemas e nós multiplicamos eles.
E como que isso ocorre? Ocorre quando nós temos um mau comportamento ou tomamos atitudes erradas. Então, se você está na tempestade, não tome a atitude errada. Porque se você tomar uma decisão errada, você pode não só aumentar o seu problema, como criar novos problemas. Quantas pessoas, às vezes, passando por um momento difícil, acaba por tomar uma atitude que não seria correta, nisso ele cria outro problema. E assim sucessivamente. Eu já falei com pessoas, já tratei de pessoas que estavam vivendo diversos problemas em diversos ângulos da sua vida. E se você for pegando ali todo o histórico da sua vida ali em relação àquele problema ou aqueles problemas que ela estava vivendo, você ia descobrir que no começo de tudo começou com um problema, mas ele foi se enraizando e se transformando em vários outros problemas. Certa feita eu conversei com uma pessoa que estava precisando de ajuda e essa pessoa estava com muitos problemas. E o interessante é que, trazendo ali todo o histórico, tudo começou quando ele teve um desentendimento, né? Essa pessoa teve um desentendimento com a família, teve um desentendimento e dali desencadeou vários outros problemas. E lá na frente ela estava ali numa maré, numa tempestade gigantesca, com tantos problemas para resolver. E tudo começou através de um único problema. E às vezes é isso que ocorre conosco. Então, se precaver para que não ocorra mais, para que eu não crie mais problemas. Então eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que se precaver. Poxa, eu estou com um problema aqui, eu estou com uma tempestade na minha vida que eu preciso resolver. Qual a atitude que eu devo tomar? São as atitudes de que fulano, beltrano, ciclano falou? Não, calma. Eu tenho que confiar em Deus, buscar no Senhor para que eu saiba o que fazer. A Bíblia nos diz que a palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, através da palavra de Deus, eu vou iluminar os meus passos. Eu sei aonde eu estou para que eu saiba para onde eu tenho que ir. Como é que você vai saber para onde você vai se você não sabe onde você está? Através da palavra de Deus você pode. Você ilumina o seu caminho, você sabe onde você está e você sabe para onde você deve ir. E isso tudo ocorre através do quê? Da busca ao Senhor. Então, o segundo passo é se precaver para que os seus problemas que você tem agora não se transformem em mais problemas ou ele não cresça, tá? Então, se você quer mudar de vida, você tem que tomar cuidado para que as coisas não piorem. E uma das maneiras de se precaver é fazendo as coisas certas, coisas que na verdade você deixou de fazer ou que precisam ser feitas de fato. É lógico que cada um vai aplicar a sua vida de acordo com aquilo que está vivendo. Mas a Bíblia fala de um rei chamado Asa. Asa era, para você entender, Asa era filho de Abias, Abias era filho de Roboão, Roboão era filho de Salomão e Salomão era filho de Davi, para você entender. Então Asa era rei de Judá. E certa feita Asa, ele tomou uma atitude. Ele limpou o seu reino, o reino de Judá. Tirou tudo quanto é coisa que desagradava a Deus. Tudo que o seu pai, Abias, o seu avô, Roboão, fez de errado ali, os altares, tudo aquilo que era contrário à vontade de Deus, que ao invés de trazer a bênção, trazia a maldição, ele tirou, ele limpou tudo, tá? E foi uma atitude dele de se precaver mesmo, porque ele sabia que era de Deus que vinha a bênção. E como que Deus ia abençoar se a vida dele estivesse daquele jeito, daquela maneira? E até que aconteceu, de vir um grande problema. E olha que problema. Porque se levantou contra ele a Etiópia, os etíopes. E o exército inimigo, eles tinham 1 milhão de soldados. Imagina, 1 milhão de soldados. E ainda 300 carros de ferro, de guerra. Para você parece pouco, mas é muita coisa. O reinado de Asa tinha ali no seu exército mais ou menos 580 mil homens. Contra 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra. Tá na cara que Asa perderia a guerra, ele não venceria. O que Asa fez? Ele orou, pediu a Deus. E é óbvio que ele foi para a luta, ele foi para a batalha, ele não esperou as coisas acontecerem. E não é que Deus deu para ele a vitória. Mas por quê? Porque antes disso, Asa tinha feito algo. O quê? Feito a vontade de Deus, ele limpou o reino, ele se precaveu. Talvez não pensando nisso, então vou fazer isso porque vai que um dia se levanta alguém com 1 milhão de soldados. Não por causa disso em si. Mas é isso que nós devemos fazer. Então nós devemos fazer as coisas certas hoje
mesmo em meio aos problemas, fazer o certo, se precavendo de mais problemas. E ainda isso vai nos auxiliar para que nós possamos resolver o que precisa ser resolvido agora. Então, se precaver, agir com inteligência, agir com visão, porque os problemas eles tendem a nos cegar. E eles nos cegam de uma maneira que nós acabamos tomando atitudes erradas, acabamos tendo um mau comportamento, fazendo coisas que não deveríamos, e aí nós não conseguimos mudar a nossa vida. E o terceiro passo é algo que talvez vai te entristecer um pouco e vai fazer com que você saia desse vídeo. É algo que você provavelmente não gostaria de ouvir. É algo que talvez vai te machucar, mas é necessário. Eu não sei se você vai aguentar o que eu vou falar, mas precisa ser feito. Entenda, enquanto você não estiver no centro da vontade de Deus, nada feito. Estar no centro da vontade de Deus é tudo. Davi estava no centro da vontade de Deus. Por isso ele venceu aquele gigante. Se ele levasse 5 pedras lisas do ribeiro, confiasse em Deus, se precavendo, levando as pedras, se precavendo, mas não estivesse no centro da vontade de Deus, ele não teria conseguido. Na verdade, nem para a batalha ele teria ido. Até porque Saul, ele não estava na vontade de Deus, ele estava fora do querer de Deus. E ele se amedrontou, ele não foi para a guerra. Todos os demais soldados não quiseram ir para a guerra, não quiseram lutar contra o gigante. Mas Davi sim, porque ele estava no centro da vontade de Deus. E é isso que nós precisamos, estar no centro da vontade de Deus. Enquanto você não estiver no querer de Deus, você pode tentar de tudo. Dificilmente você vai conseguir uma mudança. Os problemas eles podem vir e podem ir embora. Você pode conseguir resolver muitos deles. Mas se você precisa de um milagre, você precisa estar no centro da vontade de Deus. A Bíblia diz que quando Deus escolheu a Davi, Deus falou com Samuel dizendo: eu achei um homem que é segundo o meu coração. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Por isso que ele lutou contra um urso e ele venceu. Por isso que ele lutou contra um leão e ele venceu. É por isso que ele lutou contra o gigante Golias e ele venceu. É por isso que ele dedilhava uma harpa e conseguia expulsar demônios que atormentavam a Saul. Porque ele, Davi, era um homem que estava no centro da vontade de Deus. Você não encontra na Bíblia nenhuma passagem que mostra Davi perdendo uma guerra. A única passagem que Davi poderia ter perdido seria ali naquela parte onde Absalão, seu filho, ele toma o palácio. Mas Davi, estrategicamente, ele sai do palácio, ele vai para longe. Resumindo a história, Absalão vai atrás, acaba morrendo e Davi volta para o palácio e tudo acabou, entendeu? Davi nunca perdeu uma guerra, nunca perdeu uma batalha, porque ele sempre esteve no centro da vontade de Deus. Ah, mas Davi pecou, ele cometeu um adultério com Betseba, ele assassinou Urias. Sim, Davi pecou, com certeza. Isso mostra que ele era um ser humano igual a mim e igual a você. Mas do mesmo jeito que ele cometeu o pecado, da mesma maneira, ele se voltou a Deus, com uma intensidade ainda maior, com uma força ainda maior. Ele se voltou a Deus. Está lá no Salmo de número 51, quando ele fala sobre o seu pecado, sobre aquilo que ele fez, e ele expressa ali palavras de mágoa, porque ele estava magoado consigo mesmo, ele estava entristecido, e ele pede perdão. Deus perdoa ele do seu pecado, e ele continua reinando. Por quê? Porque Davi estava no centro da vontade de Deus. Estar no centro da vontade de Deus não significa que você não vai errar. Você vai errar, porque você é um ser humano. Mas se você está no centro da vontade dele, você vai se arrepender e se colocar de pé de novo. A Bíblia nos diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Mas se nós cairmos, a Bíblia diz, no livro de João, inclusive lá na Epístola de João: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, porém se vós pecardes, saiba, você tem um advogado, Jesus Cristo, o justo. E sabe o bom de tudo, amados? Que ele é filho do juiz. Não tem como você perder uma causa. Quando nós nos arrependemos, nós permanecemos no centro da vontade de Deus. Então, esse é o terceiro passo e deveria ser o principal de todos. Estar no centro da vontade de Deus. Assim você vai conseguir confiar nele. E assim você vai ter visão e saber o que precisa ser feito de forma preventiva para que o seu problema não se torne ainda maior ou para que você não gere mais problemas e para que você vença
isso que você está passando hoje e de fato mude a sua vida. E se você está numa situação em que você não aguenta mais, sabe aquela situação que a gente fala, eu não aguento mais viver, eu não aguento mais. Saiba que existe solução para você, que as coisas elas vão mudar. Aqui embaixo na descrição vou deixar um vídeo para que você assista, que fala sobre isso, para você que não aguenta mais viver. Saiba que existe, tem como, dá certo, vai dar certo em nome de Jesus. E nesse momento eu queria fazer uma oração por você. Mas antes disso eu quero te pedir 3 coisas, como eu sempre peço. Pedir para que você comente esse vídeo, fala daquilo que o Senhor colocar em seu coração, né? E deixe o seu like para que esse vídeo seja enviado para mais pessoas e mais pessoas como você também receba essa palavra e também tenha a sua vida mudada. A segunda coisa que eu te peço é para que você compartilhe esse vídeo com uma pessoa que você conhece, um amigo, alguém da família. E a terceira coisa é se inscreva em nosso canal. Você que não é inscrito, se inscreva para que você receba mais vídeos como esse, mais mensagens que edificam, mensagens que façam a diferença, em nome de Jesus. Então vamos orar e eu quero nesse momento orar com você, não quero orar sozinho, tá bom? Então não me deixe orando sozinho, ore comigo, tá? E nós vamos pedir para que Deus ele entre com providência na sua vida, para que Ele transforme o seu coração e você consiga alcançar dele o milagre que você tanto precisa. Oremos a Deus. Senhor Deus, eterno Pai, o Senhor que é conhecedor de tudo e de todas as coisas, sabe e conhece a vida dessa pessoa que está me ouvindo nesse momento. E eu te peço, Deus, para que o Senhor trabalhe em sua alma, trabalhe em seu coração, mude a sua vida, reestruture esses pensamentos, ó Pai, que essas ideações venham ser cuidadas pelo Senhor. Eu te peço para que o Senhor ilumine os seus passos, o seu caminho, ilumine a sua vida e ajude, Deus, para que essa pessoa consiga alcançar do Senhor um milagre. Existem coisas das quais nós não podemos fazer, mas o Senhor pode tudo e todas as coisas. E neste momento nós te pedimos, Deus, entra com providência, Pai. Trabalha em prol esta vida. Senhor, entra com providência segundo a tua força, o teu poder, segundo a tua misericórdia, segundo a tua benevolência, Deus. Eu creio, Senhor, no teu agir. Eu creio no mover do Senhor, ó Pai, das tuas bênçãos sobre as nossas vidas. E todo mal que tem se levantado caia por terra em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente, amado. E fica na paz, em nome de Jesus.